Acordei com uma dor nas costas que já era quase parte de mim, como se o peso dos anos de plantão tivesse se alojado ali para sempre. Abri a janela do meu quarto e encarei o céu cinzento, com nuvens pesadas que pareciam antecipar o que viria. Não era raro chover naquele horário, mas algo no ar me dizia que aquele dia traria algo além da rotina. Tomei meu café em silêncio, ouvindo o som distante dos carros na rua e sentindo o cansaço já familiar antes mesmo de sair. Vesti meu uniforme branco, amarrei os cabelos e saí em direção ao hospital, tentando afastar a estranha inquietação que me acompanhava. Não era medo, era como se meu corpo soubesse que algo estava prestes a acontecer. Cheguei no hospital minutos antes do meu turno começar, como de costume, e fui direto para o vestiário. Encontrei algumas colegas que riam de algo no celular, mas eu não tinha cabeça para conversar. Cumprimentei com um sorriso discreto, troquei de sapatos e segui para o setor de emergência. O corredor estava mais silencioso que o normal, como se o próprio hospital estivesse segurando o fôlego. Passei pela recepção e vi o olhar tenso de um dos seguranças, algo que raramente acontecia ali. Senti uma pontada no estômago, mas continuei andando, tentando manter o foco. Meu instinto de enfermeira já me alertava. O dia seria tudo, menos comum. Logo no início do plantão, o rádio da central começou a chiar com urgência incomum. Um acidente grave havia acontecido, e uma das vítimas estava sendo trazida de helicóptero diretamente para o centro cirúrgico. Corremos para preparar a sala, checar os equipamentos, reunir os anestesistas e mobilizar a equipe. Quando ouvi o nome do cirurgião escalado, senti meu coração apertar. Era ele, o famoso Dr. Salazar, conhecido tanto pela genialidade quanto pela frieza. Trabalhar com ele sempre era um desafio, não por falta de competência, mas por causa do peso da sua presença. Era como estar ao lado de uma tempestade que podia explodir a qualquer momento. Enquanto preparávamos tudo, ouvi os primeiros passos apressados ecoando no corredor. O helicóptero havia pousado. A maca foi trazida rapidamente, cercada por paramédicos com olhares tensos. O paciente estava inconsciente, pálido, com ferimentos visíveis e hemorragia interna suspeita. Quando vi seu rosto, um arrepio subiu pela minha espinha. Era jovem, muito jovem, e algo nele me lembrava meu próprio filho. Engoli em seco e segurei firme a borda da maca, guiando-a até a sala com o resto da equipe. Já tínhamos atendido inúmeros casos assim, mas havia algo diferente naquele. O Dr. Salazar entrou pouco depois, com o jaleco impecável e a expressão inabalável de sempre. Ele deu ordens secas, sem sequer olhar para nós diretamente, como se estivéssemos ali apenas para obedecer. Mas eu já conhecia seu estilo, e mesmo sem simpatia, ele era eficiente. O que me preocupava era a pressa em iniciar o procedimento sem revisar com calma os exames que estavam chegando. Tentei comentar com uma das médicas sobre a possível extensão do trauma abdominal, mas ela apenas acenou nervosamente. O relógio corria, e o pulso do rapaz enfraquecia a cada minuto. A tensão estava só começando. E foi ali, naquele ambiente estéril, sob luzes fortes e corações acelerados, que meu instinto começou a gritar. Algo estava errado, não com os aparelhos, não com a equipe, mas com a decisão de Salazar. Era como se ele estivesse ignorando um sinal evidente, focado apenas no que queria ver. Eu respirei fundo, tentada ficar em silêncio, como tantas vezes. Mas o olhar do paciente, mesmo inconsciente, parecia implorar por algo. Naquele momento, percebi que minha função ali ia além de seguir ordens. Era o primeiro passo rumo a uma escolha que mudaria tudo. Conhecer o Dr. Salazar foi como presenciar uma força da natureza, impossível ignorar, difícil de acompanhar e, muitas vezes, perigosa. Ele entrou no hospital há alguns anos como uma lenda viva, transferido após uma carreira brilhante em centros cirúrgicos renomados. Desde o primeiro dia, impôs sua presença com um olhar que parecia atravessar a alma dos colegas e uma postura de quem não aceitava falhas. Alguns o admiravam quase como um herói, mas para mim, ele sempre foi um homem cercado por uma nuvem escura de orgulho. Era tecnicamente impecável, sim, mas também inflexível, cego às vezes pela própria vaidade. E na medicina, esse tipo de cegueira podia custar caro. Eu já havia presenciado momentos em que sua arrogância quase ultrapassou os limites da ética. Uma vez, vi um residente cometer um pequeno erro durante uma sutura, e Salazar o humilhou diante de todos, como se fosse um criminoso. Em outra ocasião, ele ignorou uma sugestão sensata de uma anestesista apenas por achar que sabia mais. Aos olhos da direção, ele era um trunfo, salvava vidas, trazia prestígio, fazia milagres cirúrgicos. Mas quem convivia com ele no dia a dia sabia o preço emocional que se pagava. A sala de cirurgia se tornava um campo de batalha silencioso quando ele estava presente, e o menor deslize podia virar motivo para represálias.
Mesmo com tudo isso, eu reconhecia seu talento. Já o vi retirar tumores considerados inoperáveis, reconstruir órgãos em condições críticas, reverter quadros quase irreversíveis. O problema era que, com o tempo, ele passou a se comportar como se fosse invencível, como se não precisasse mais ouvir ninguém. Seu ego era alimentado por aplausos silenciosos e reverências disfarçadas de respeito. Poucos tinham coragem de confrontá-lo, e muitos se calavam diante de seus erros, por medo de retaliações. Eu também já me calei, mais de uma vez, mas aquele dia seria diferente. Algo dentro de mim já não conseguia mais aceitar aquela postura como parte do pacote. Ele costumava entrar no centro cirúrgico como um maestro entrando no palco, com passos firmes, jaleco impecável e a cabeça erguida. Dava ordens com precisão militar, e cada gesto seu parecia coreografado. Não havia espaço para hesitação nem para humanidade. Eu me perguntava, às vezes, se ele ainda via os pacientes como pessoas ou apenas como desafios médicos. Naquele plantão, percebi que ele estava mais acelerado que o normal, quase impaciente. Pegou os exames, deu uma olhada superficial e começou a preparar o corte inicial. Faltavam dados importantes, e eu sabia disso. Mas ninguém ousava lembrá-lo, ninguém além de mim. Durante os primeiros minutos da cirurgia, senti um aperto no peito ao ver o estado interno do paciente. A hemorragia era pior do que o previsto, e o foco parecia estar no lado oposto ao que ele estava explorando. A vontade de falar crescia em mim, mas minha voz parecia presa na garganta, bloqueada por anos de silenciamento. Até que ele pediu uma pincerrada, insistiu em uma abordagem que não fazia sentido clínico e ignorou os sinais vitais caindo. Me aproximei, toquei seu braço com leveza e tentei alertar sobre o possível erro. Ele me ignorou com um olhar fulminante, como se minha opinião fosse um ruído. Mas naquele momento, o ruído precisava virar grito. A imagem daquele jovem sangrando na maca, entre a vida e a morte, foi mais forte do que qualquer medo que eu sentia de Salazar. E então, antes que o pior acontecesse, minha voz finalmente rompeu o bloqueio. Gritei com tudo o que tinha: "Você vai perder o paciente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos da equipe se voltaram para mim, alguns em choque, outros em alívio. E o olhar de Salazar, aquele olhar não era de raiva. Era de quem, por um segundo. Era um avanço sutil, mas real. Não viramos amigos, nem parceiros de conversa, mas construímos um respeito silencioso. Às vezes, é tudo o que se pode ter. E naquele hospital, onde tantas vozes femininas foram caladas ao longo dos anos, a minha finalmente ecoou. E nunca mais se apagou. Na medicina, a gente aprende a não acreditar em milagres. Tudo tem explicação, tudo segue uma lógica clínica, um protocolo, uma estatística. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes desafiou tudo o que eu entendia sobre recuperação. Aquele rapaz, que chegou à beira da morte, reagiu de forma surpreendente a cada fase do tratamento. Seus órgãos começaram a responder aos estímulos, a infecção foi controlada, e os batimentos voltaram ao ritmo normal. Os médicos ainda evitavam falar em cura, mas algo dentro de mim dizia que estávamos presenciando o improvável. E pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir esperança sem culpa. A UTI se tornou um segundo lar para mim. Mesmo quando não estava de plantão ali, eu passava para ver como ele estava. Não era só um paciente. Ele representava algo maior, uma espécie de resposta para todas as dúvidas que carreguei nos últimos anos. Era como se o destino tivesse colocado aquele caso no meu caminho para me fazer lembrar por que escolhi essa profissão. Os enfermeiros brincavam dizendo que eu era madrinha dele, e talvez, de certo modo, eu fosse mesmo. A conexão entre nós não era feita de palavras, mas de presença, de cuidado silencioso. E isso, às vezes, vale mais do que qualquer discurso bonito. Quando ele foi transferido para o quarto, toda a equipe comemorou em silêncio, como quem respeita uma vitória rara. Fui vê-lo no fim do meu turno, com o coração acelerado, e encontrei um jovem de olhar calmo, ainda frágil, mas vivo. Ele me olhou com uma mistura de curiosidade e gratidão, como se sentisse que eu estava lá desde o início. Disse poucas palavras, mas uma delas ficou gravada em mim: "Obrigado." Simples assim. Um obrigado que carregava tudo o que ele não sabia, tudo o que eu vivi, tudo o que enfrentamos juntos sem nem nos conhecermos de verdade. Aquele obrigado foi o impossível acontecendo diante dos meus olhos. Na semana seguinte, a mãe dele me procurou no corredor. Me abraçou forte, chorando, e disse que soube de tudo. Um dos residentes contou que minha intervenção foi decisiva. Ela me agradeceu tantas vezes que perdi a conta, e aquilo me tocou profundamente. Às vezes, a gente acha que faz parte de um sistema frio,
onde ninguém enxerga nosso esforço. Mas ali, naquele abraço de mãe, entendi que cada atitude, por menor que pareça, pode gerar um impacto gigante na vida de alguém. E isso, para mim, é o que dá sentido a tudo. A dor, as horas extras, os turnos longos, tudo vale a pena quando se vê a vida vencer. Salazar também mudou, mesmo que discretamente. Começou a participar das reuniões clínicas com mais escuta, menos monólogos. Ainda era exigente, ainda era perfeccionista, mas não era mais inatingível. Houve um dia em que ele entrou na sala de descanso e perguntou minha opinião sobre um caso complexo. Não disfarcei a surpresa, mas respondi com clareza, como sempre fiz. E ele acenou com a cabeça, concordando em silêncio. Não sei se o grito que dei quebrou apenas o silêncio. Talvez tenha quebrado a couraça dele também. Porque, no fundo, todos nós carregamos medos, inseguranças, feridas antigas. Alguns só escondem melhor que outros. A recuperação do paciente foi se tornando símbolo de algo maior dentro do hospital. Não era só sobre saúde, era sobre coragem, mudança, reconhecimento. E eu, que tantas vezes me senti invisível ali dentro, agora era vista. Não como heroína, nem como mártir, mas como profissional. Como alguém que não teve medo de agir quando era mais fácil calar. O impossível aconteceu, sim, e não foi só o paciente sobreviver. Foi um sistema inteiro se abrir, ainda que minimamente, para escutar. E talvez, só talvez, aquilo tivesse sido o começo de uma nova forma de trabalhar. Mais humana, mais justa, mais real. Escolher enfrentar Salazar não foi um ato isolado. Foi o reflexo de anos de silêncios engolidos, de ordens acatadas contra o instinto, de vidas que talvez pudessem ter sido salvas se alguém tivesse falado. Mas quando a poeira da cirurgia assentou, percebi que aquela escolha continuaria reverberando. Começaram a surgir pequenos gestos de mudança no hospital, sutis, quase imperceptíveis para quem não prestava atenção. Enfermeiras começaram a falar mais nas reuniões. Médicos passaram a consultar mais a equipe de apoio antes de tomar decisões difíceis. E eu? Eu me tornei referência, mesmo sem pedir. Com isso, vieram também os olhares desconfortáveis, os cochichos, as insinuações. Sempre há quem veja coragem como ameaça, principalmente quando ela vem de uma mulher mais velha, sem cargos altos, mas com presença firme. Uma supervisora comentou, com certo desdém, que eu estava me achando demais. Ri por dentro. Não era sobre se achar, era sobre se afirmar. Era sobre entender que conhecimento técnico sem voz ativa não salva ninguém. Fiquei mais atenta a tudo ao meu redor, e percebi que as pessoas estavam se reposicionando também. Um gesto corajoso pode abrir caminhos, mas também ilumina quem prefere permanecer na sombra. Recebi convites para participar de comissões internas e dar treinamentos sobre tomada de decisão em situações de crise. No começo hesitei. Não me via como alguém que inspirasse. Sempre fui apenas uma enfermeira fazendo seu trabalho, com ética e sensibilidade. Mas aceitei. Não por vaidade, mas porque percebi que havia ali uma oportunidade de fazer com que aquilo tudo não fosse em vão. Em cada palestra, eu contava o caso sem citar nomes, mas deixava claro o impacto que uma atitude pode ter. E, mais do que tudo, mostrava que nossa intuição profissional, principalmente a das mulheres, merece respeito. Merece espaço. Salazar nunca comentou publicamente sobre aquele dia. Mas em uma das reuniões do corpo clínico, diante de vários diretores, ele falou algo que me surpreendeu. Disse que a medicina não é feita só de técnica, mas de escuta. E que, muitas vezes, o melhor resultado depende da humildade em reconhecer a perspectiva do outro. Não citou meu nome, mas eu sabia que aquelas palavras tinham o endereço certo. E aquilo bastou. Às vezes, a maior vitória não é ser aplaudida, mas saber que se plantou uma semente no lugar certo. E naquele instante, percebi que nossa relação profissional havia chegado a um novo patamar. A vida daquele paciente seguiu. Saiu do hospital, voltou a estudar, mandou uma carta linda meses depois, dizendo que não se lembrava de quase nada, mas que o carinho da equipe o marcou. Guardei aquela carta na minha gaveta, junto com outras memórias que carrego. Não foram poucas as vezes em que pensei em largar tudo, mudar de área, fugir do desgaste. Mas foi justamente nesses momentos que histórias como essa me fizeram ficar. A escolha de gritar, de romper o protocolo, não foi só pelo rapaz. Foi por mim, por todas as vezes em que fui silenciada, ignorada, subestimada. E agora, eu era ouvida. As consequências daquela escolha ainda se desdobram. Nem todas são fáceis, nem todas são boas. Mas todas são reais. E é isso que importa. Porque viver, de verdade, é escolher com consciência,
mesmo sabendo que a escolha pode doer. Naquele hospital, onde cada segundo pode ser a diferença entre a vida e a morte, aprendi que a coragem tem um preço. Mas também tem um poder transformador. E, no fim das contas, o que importa não é o que dizem de você nos corredores. É o que você sente quando fecha os olhos à noite, sabendo que fez o que era certo. E isso, ninguém pode tirar. A verdade tem um jeito curioso de aparecer, às vezes devagar, às vezes com força, mas sempre no tempo certo. Alguns meses depois do episódio, a direção do hospital concluiu uma auditoria interna sobre aquele caso. O relatório circulou de forma discreta entre os setores, mas algumas informações chegaram até mim por colegas próximos. A conclusão oficial dizia que a rápida intervenção da equipe havia sido decisiva para o sucesso da cirurgia. Não mencionaram nomes, mas entre as entrelinhas, a mensagem era clara. A verdade estava ali, registrada em papel timbrado, e mesmo sem aplausos, eu me senti validada. Salazar não contestou nada. Pelo contrário, passou a ser mais cuidadoso com os procedimentos, mais atento às contribuições da equipe. Alguns diziam que ele estava se reinventando, outros que apenas se protegendo. Eu não me preocupava com o motivo, apenas com o resultado. O ambiente no centro cirúrgico mudou. O medo deu lugar à colaboração. A tensão constante foi substituída por um respeito mais equilibrado. As decisões passaram a ser mais compartilhadas, e os erros, quando ocorriam, eram discutidos sem humilhações. A cultura do silêncio estava cedendo espaço para uma nova forma de trabalhar. Fui procurada por uma médica residente que estava presente no dia da cirurgia. Ela queria conversar, entender como eu tive coragem de fazer o que fiz. Contou que também já havia percebido atitudes questionáveis, mas nunca soube como agir. Ouvi com paciência e, ao final, disse algo que levei anos para aprender. Coragem não nasce do heroísmo, nasce da necessidade. Às vezes, o medo de falar é maior do que o risco do silêncio. Ela agradeceu com os olhos marejados, e naquele momento percebi o impacto que a verdade pode ter quando é compartilhada com generosidade. Era um ciclo se quebrando, finalmente. O mais surpreendente aconteceu num fim de tarde qualquer, quando encontrei o paciente no saguão do hospital, meses após a alta. Ele me reconheceu imediatamente, sorriu e veio até mim. Estava mais forte, com os olhos brilhando, e parecia carregado de vida. Disse que queria me apresentar à irmã, que o acompanhava. Foi ela que me salvou, ele disse com simplicidade. Senti meu coração apertar. Não por vaidade, mas por gratidão. Aquele reconhecimento espontâneo, vindo dele, era mais valioso do que qualquer prêmio. Era a confirmação de que cada escolha feita naquela sala de cirurgia havia valido a pena. Dias depois, recebi um bilhete anônimo deixado no meu armário. Era curto, escrito com letra firme. Obrigada por nos lembrar do que realmente importa. Nunca soube quem escreveu, mas guardei o papel como um lembrete. A verdade, quando dita com coragem e empatia, transforma mais do que pessoas, transforma estruturas. E mesmo que eu não fosse promovida, elogiada em público ou destacada em reuniões, eu sabia que minha ação havia gerado frutos. Não era sobre reconhecimento. Era sobre integridade. E sobre seguir em frente com a certeza de ter feito o que era certo, mesmo quando era difícil. Com o tempo, o caso foi se tornando parte das histórias do hospital, não como escândalo, mas como exemplo. Um episódio que ensinou, que inspirou, que mudou. Alguns até usavam como referência nos treinamentos de crise. E eu, que antes passava despercebida nos corredores, agora era vista com outros olhos. Não como a mulher que gritou, mas como a profissional que escolheu não calar. A verdade, enfim, havia vindo à tona. Não com estardalhaço, mas com firmeza. E isso era tudo o que eu precisava para continuar em paz com minha consciência e com meu caminho. A vida no hospital voltou ao ritmo de sempre, mas algo em mim havia mudado para sempre. Os dias continuavam longos, os plantões exaustivos, os casos desafiadores, mas eu me sentia mais firme, mais inteira. Aquela escolha difícil, de ter gritado quando era mais fácil calar, havia me mostrado uma nova versão de mim mesma. Não era sobre coragem impulsiva, mas sobre maturidade emocional. Aprendi que reconhecer o próprio valor não é arrogância, é sobrevivência. E naquele ambiente tão hierárquico, percebi o quanto isso fazia diferença para seguir em frente com dignidade. Salazar continuava sendo ele mesmo, reservado, meticuloso, sério. Mas agora havia uma troca mais equilibrada entre nós. Não viramos amigos, não trocamos confidências, mas havia respeito. Certa vez, ele me chamou após um procedimento e disse: aquela sua intervenção salvou uma vida. E, talvez,
salvou algo em mim também. Foi a única vez que tocou diretamente no assunto, e foi o suficiente. Ouvir isso, depois de tanto, foi como fechar um ciclo. Ele, que sempre se viu como infalível, reconhecendo não só um erro, mas a importância de ouvir. Era a redenção silenciosa de um homem que, no fundo, também precisava mudar. Recebi um convite para dar uma palestra em um congresso sobre ética e tomada de decisões em ambientes de alta pressão. No início, achei que não era para mim. Essas coisas pareciam feitas para diretores e especialistas. Mas fui. Falei com o coração, com a experiência real de quem viveu na pele o dilema entre hierarquia e consciência. No fim da apresentação, uma plateia inteira me aplaudiu de pé. Não por espetáculo, mas por empatia. Percebi que minha história era a de muitas outras mulheres que, como eu, passaram anos sendo invisíveis. A diferença é que, dessa vez, minha voz ecoou para além das paredes do hospital. Em casa, minha família também notou a mudança. Meus filhos diziam que eu estava mais leve, meu marido comentava como meu olhar parecia diferente. E estava mesmo. Era como se, depois de tantos anos cuidando dos outros, eu tivesse finalmente cuidado de mim. Enfrentar aquele momento difícil não apenas salvou uma vida, me devolveu a minha própria essência. E com isso, veio a paz. A paz de quem sabe que fez o que era certo, mesmo sob risco, mesmo sozinha. A paz de quem, enfim, se reconhece como protagonista da própria história, sem precisar pedir permissão para existir. O paciente seguiu sua vida, e vez ou outra ainda manda mensagens, fotos, notícias. Ele se tornou, de certa forma, uma lembrança viva de tudo o que aconteceu, um símbolo da força que temos quando escolhemos agir com o coração. E eu sigo trabalhando, com os mesmos passos firmes pelos corredores, mas agora com um novo senso de propósito. Sei que ainda virão dias difíceis, decisões duras, talvez outros conflitos. Mas sei também que, agora, tenho coragem suficiente para enfrentá-los. Porque entendi que minha voz tem valor. E que às vezes, um único grito pode mudar tudo. Hoje, ao olhar para trás, vejo cada detalhe com clareza. O plantão, o grito, o silêncio tenso, o reconhecimento, tudo fez parte de um processo de amadurecimento profundo. Essa história, que começou com um grito de desespero, termina com a certeza de que a verdade e a coragem sempre deixam marcas. Marcas boas, mesmo que doam no começo. Porque ser enfermeira não é só seguir protocolos, é também saber quando a alma precisa falar mais alto. E naquele dia, naquele centro cirúrgico, minha alma falou. E foi ouvida.